Agora sim, pessoal, agora no horário. Bom dia a todos, uma ótima semana e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, acompanhando nossos webinários. Essa é uma semana bem especial, uma semana de webinários, o ano está chegando ao fim, mas a SolarEdge tem muitas novidades, muitas informações aqui que a gente gostaria de compartilhar aqui com o mercado brasileiro. Né? A SolarEdge é uma empresa muito inovadora e tecnológica, como vocês já conhecem, nossa tecnologia em si já é uma tecnologia inovadora e os produtos sempre são aprimorados e tragam melhorias. Nas conversas com os integradores, a gente sempre anota todas as informações, analisa e sempre que possível traz essas melhorias para poder ser utilizada nos produtos. Então é disso que a gente vai falar hoje. Então vai ser um bate-papo bem bacana aqui no nosso webinário. Antes da gente iniciar, gostaria de mostrar aqui também, nessa semana de webinários, nosso time de craques aqui da SolarEdge vai estar apresentando algumas informações, então aproveito também compartilhar. Além desse webinar de hoje, todos no mesmo horário, essa semana nós vamos falar também sobre comissionamento dos inversores, vamos apresentar os inversores monofásicos com o Gilberto, o Ronilson também vai falar sobre Zero Export, então um tema que tem chamado bastante atenção, e o equipamento da SolarEdge já possui todas essas funcionalidades, então vai ser bem bacana o Ronilson para mostrar aqui para a gente. E novamente, sexta-feira comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre os geradores a diesel, integração com o sistema. Então vai ser bem bacana, uma semana recheada de informação. Recomendo vocês acompanharem com o nosso time essa semana. E para quem não conhece, quem está tendo o primeiro contato, é sempre interessante conhecer também o time da SolarEdge dedicado para o Brasil, disponível aí para te auxiliar na aplicação desses produtos e tirar dúvidas. Então, nosso gerente regional da América Latina, Tomer Corém, aqui tem os contatos dele, sempre à disposição para auxiliar o que for necessário aí na parte comercial no mercado. E o time de suporte técnico, né? Eu apresentei ali no início, vai ter a apresentação essa semana do Rafael e do Ronilson, né? São dois profissionais muito qualificados, têm muita experiência, então recomendo bastante também acompanhar. E faz parte do nosso time de suporte, então acessando aí 0800 528 1001, eles vão estar disponíveis para auxiliar no dia a dia, né? De segunda a sexta, nosso time vai estar lá disponível também. Qualquer dúvida referente aos webinários ou às informações que for da parte técnica, fica à vontade também de acessar nosso time. E além, também tem eu, Maurício Ritter, que estou apresentando aqui o webinar. Tem o Eduardo Santos, nosso engenheiro nível 2, que fica na Alemanha, mas é dedicado para o time Brasil e pega toda essa experiência que ele tem da Europa para nos auxiliar. E Denilson Tinin, também bem conhecido no mercado aí por sua experiência e conhecimento na área. Da parte comercial tem o Gilberto Camargos, Juliano Pereira, né? O Juliano fica na região sul, o Gilberto na região central. Aqui tem os contatos deles, mas tudo que precisar também referente às dúvidas comerciais, o que surgir nessa apresentação, fica disponível no nosso time. No final da apresentação, eu vou apresentar novamente, então caso não tenha tempo de anotar, no final você pode pegar aqui os contatos. E claro, né, nossos grupos no WhatsApp. Então a gente tem diversos grupos no WhatsApp. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre as novidades da SolarEdge. Então você vai ficar curioso quando que vai estar disponível, mais detalhes. É para isso que servem os grupos do WhatsApp ali, então para divulgar as informações. Sempre que a gente tiver uma informação mais atualizada, a gente vai encaminhar. Então recomendo participar dos nossos grupos. É só entrar em contato com alguém aqui do nosso time que ele pode te adicionar nos grupos que tiver disponibilidade. Beleza. E sempre é bom reforçar, a SolarEdge, como tem uma tecnologia inovadora, quem às vezes está chegando agora na apresentação e ainda não conhece, é, pode achar assim que tem algum, né, qual que é a diferença realmente da SolarEdge? Então a gente sempre indica, hoje no mercado, quando a gente fala de inversores, a gente está falando dos inversores string tradicional, que tem duas funcionalidades. Uma das funcionalidades é fazer a conversão CC-CA. Né? Primeiro ele pega o ponto de MPPT, faz uma conversão CC-CC interna e depois transforma essa corrente de corrente contínua em corrente alternada. Então, duas funções integradas no mesmo equipamento, pegando uma fileira, né? Por isso o nome string, uma fileira de módulos ali para fazer a conversão. A SolarEdge, inovando a tecnologia, então ela fez uma tecnologia inovadora. Ela separou o inversor em duas partes. Então, a parte que ficava dentro do inversor fazendo o MPPT, ela removeu, extraiu essa parte e colocou em um otimizador de potência, que foi colocado a nível de módulo. Então, o otimizador de potência faz a parte da conversão CC-CC. E tenho também o inversor simplificado. Então, ela removeu a parte que fazia a conversão CC-CA e fez
um inversor simplificado. Então, eu consegui otimizar o processo trabalhando ali um otimizador a nível de módulo, que a gente vai ver diversos benefícios que são introduzidos com essa alteração, e trabalhando com uma tensão fixa na série. Então, trabalho com uma tensão fixa, aumentando assim a eficiência também do inversor, e um inversor que não possui MPPT, fazendo apenas a conversão. Então, isso trouxe diversas vantagens competitivas para a nossa tecnologia, e é disso que a gente vai falar mais à frente também, quando a gente falar das nossas características, está incorporada sempre nesses produtos. Então, 4 vantagens chaves da SolarEdge que a gente vai observar. Primeiro, é uma maior geração de energia, né? Os otimizadores ali, mesmo sem sombra, só pela diferença em si entre os módulos, que é conhecido também como mismatch, mas também pode ser agravado por sombreamento, degradação, sujeira, eles vão produzir um pouco mais de energia. Isso pode ser evidenciado pelos softwares de simulação. Então, fazendo uma simulação, você consegue verificar a performance do sistema. Quando a gente fala de sistemas com sombreamentos grandes, essa diferença vai ser absurda. Isso graças à otimização a nível de módulo, então o módulo que é impactado não impacta os demais. Também a flexibilidade, né? Então os módulos podem ser combinados de acordo com o espaço disponível no telhado, né? Você pode aproveitar melhor a área, aproveitar áreas em torno de sombreamentos que poderiam estar impactando e gerando problema ali para sua geração, e aí você consegue minimizar esses impactos, aproveitar strings de tamanhos diferentes, em orientações diferentes. E monitoramento avançado. Agora que você tem todo um sistema de inteligência ali no seu telhado, você consegue ter visibilidade do desempenho a nível de módulo, né, e fazer um diagnóstico ali do que está acontecendo de forma remota. A gente vai ver mais à frente, uma das novidades impacta também na questão da análise, tá? Então, fazendo a análise avançada aqui dos gráficos e acompanhando, a gente consegue ter uma ideia boa do que está acontecendo. E também maior segurança, né? Isso é uma característica muito importante que tem que ser levada em consideração, porque não dá para precificar. Você pode até estimar, por exemplo, a segurança que pode trazer para um bem material, né? Que tem um custo se ele tivesse um dano em caso de incêndio ou algum outro problema mais grave, mas vidas humanas não tem como mensurar. Então é importantíssimo no projeto sempre considerar uma segurança, né, para o seu sistema. E a gente sabe trabalhar com corrente contínua tem seus desafios. O otimizador tem esse mecanismo que está indicado aqui na tela, Safety, que vai trazer uma segurança para a sua instalação. E, claro, uma das vantagens importantes de tudo que a gente está falando aqui também é a garantia da SolarEdge, né? A SolarEdge tem uma garantia diferenciada no mercado, os inversores tradicionais têm uma garantia aí de em torno de 5 anos, 7 anos, dependendo do fabricante. A SolarEdge tem 12 anos de fábrica, podendo ser estendido. E os otimizadores são 25 anos, padrão de fábrica também. E essa extensão, né, o custo também é muito interessante, a gente sempre indica nas nossas apresentações o custo da extensão, para mostrar como realmente é muito atrativo e a SolarEdge tem esse diferencial, trazendo tranquilidade para os 25 anos. A gente recomenda sempre que seja feito um nivelamento do custo do projeto, né? Sempre que for comparar a SolarEdge com algum outro projeto, outra tecnologia, comparar sempre o custo nivelado. A gente tem webinários falando sobre isso, a gente tem apresentações sobre o LCOE, né? Quem conhece também essa parte de, ou tiver curiosidade de conhecer, dá uma olhadinha nos nossos webinários já gravados, que fala bastante, e a garantia é um dos itens muito importantes a ser considerado no projeto. Se você não está considerando, tem que ficar atento aí. Beleza, pessoal? Então, apresentamos aqui, para quem não conhecia a SolarEdge, agora já pode confirmar. Vamos falar agora quais são as novidades que nós iremos apresentar hoje. Lembrando que a SolarEdge, para apresentar essas novidades, ela sempre leva em consideração, né, o que o mercado está procurando, né? Então a SolarEdge se preocupa muito, né, a SolarEdge trabalha para os integradores, buscando trazer sempre os melhores produtos, as melhores soluções, facilitar a vida. A gente sabe os desafios que tem no sistema fotovoltaico, né? Então a SolarEdge desenvolve, é um time muito tecnológico. E o que a gente vai falar hoje? O novo otimizador P1100, então um otimizador novo aí com características bem bacanas para acrescentar mais uma opção no seu portfólio para módulos de maior porte. E um novo inversor SE33.3 e uma grande novidade também que a gente incluiu aqui para mostrar para vocês, que depois vai ser apresentado também, que é o novo otimizador, que vai estar mais aqui para o final. Aplicativo mais SolarEdge. Vamos apresentar também o novo editor de layout, o novo menu de análise, né, no monitoramento, vai ser bem bacana essa, já está disponível aí para utilizar, e o novo sistema de alertas.
E aqui apareceu por último novo otimizador M1600, tá? A gente deixou por último aqui, a gente até inseriu na apresentação de última hora que a gente gostaria de apresentar essa novidade junto, que é uma grande novidade para o mercado. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui na sequência, fique atento. Então, primeiro abordando os novos produtos, os novos otimizadores P1100 e M1600. Primeiro, né, mostrando todo o range aqui que a gente atua, a gente então já tem os otimizadores disponíveis no Brasil. Hoje os otimizadores atendem aí até os painéis de 475, né, 475 watt pico. Tá? Lembrando que os otimizadores comerciais são 2 para 1, eu conecto 2 módulos em um único otimizador. E aí a gente faz a conexão então até o limite máximo, normalmente indicado pela própria descrição do otimizador. E aqui os novos que a gente está indicando está na cor vermelha, que é o P1100. Então a gente vai permitir aí módulos até 550 watts. Né? O pessoal tem pedido bastante no mercado para ampliar esse range. Então agora a gente vai conseguir, com esse novo produto, atender um mercado bem interessante. São os módulos de maior porte, normalmente para usinas um pouco maiores. Então tem essa novidade. E o M1600 que eu comentei que é uma grande novidade para o mercado. Né? Esses 4 módulos aí de até 450 watts. A gente vai ver mais detalhes à frente aqui, tá bom? Mais informações para vocês. Então, o otimizador P1100 é um otimizador de potências para aplicações comerciais, né? Então 2 para 1, permite até 2 módulos de até 550 watt pico, vai permitir mais potência e flexibilidade na string, né? Então, por ser um otimizador que suporta maior potência, você consegue ter strings mais longas, e a gente sabe que é interessante a questão do tamanho da string, né? Você consegue economizar cabeamentos, proteções, trazendo mais atratividade para o projeto, e ele é compatível com módulos bifaciais também, e corrente curto-circuito aí de até 14 amperes. Tá? Então, um otimizador bem interessante vai estar disponível, a gente recomenda. Então, essas novidades que a gente está lançando aqui, a gente vai dar mais informações, né? Hoje é só para dar um overview e a gente vai dar umas informações conforme for chegando no mercado. É uma questão de importação, já está disponível para os distribuidores fazerem a aquisição do produto. E o otimizador M1600, que eu comentei que é uma grande novidade para o mercado. Esse otimizador foi pedido há tempos que o mercado vem pedindo, principalmente para projetos de grande porte, né? Via-se a necessidade de um otimizador que suportasse mais módulos e de uma potência mais alta, para que ficasse ainda mais competitivo, né, o sistema fotovoltaico. Então a SolarEdge escutou essa solicitação e trouxe para o mercado esse otimizador. Tá? Então é um otimizador de potência exclusivo para usinas de solo, né, para usinas aí normalmente maior que 1 megawatt. É permitido utilizar até 4 módulos em um único otimizador. Então 4 módulos ali de até 450. Esse otimizador ele possui 2 entradas. Conforme a gente pode ver na imagem, você tem a entrada do lado esquerdo e outra entrada do lado direito. Então são entradas individuais, entradas separadas, que você consegue fazer a conexão dos módulos. E ele é compatível também com módulos bifaciais, que é importante, né, para aplicações de solo, isso é muito importante. E corrente curto-circuito de 12,5 por entrada, tá? Então cada entrada ela é separada, você vai conectar 2 módulos por entrada e 12,5 normalmente suporta aí todas as características principais. Lembrando que para módulos bifaciais a gente sabe que normalmente a corrente vai ser maior, né, devido ao ganho adicional do módulo, mas para especificação você usa a corrente do datasheet com ganho zero. Tá? Então, essa corrente vai atender aí a maioria dos módulos do mercado. E lembrando, né, tem apenas um detalhe que a gente observa, a gente comentou no início, que são para usinas de solo, então a gente pede muita atenção quando vai utilizar esse otimizador, como ele foi desenhado para uma aplicação específica, tem alguns detalhes, por exemplo, a montagem. A montagem desse otimizador ela é exclusiva para sistema 2x2. Tá? E o que seria 2x2 para ficar mais fácil o entendimento? Aqui a gente tem uma usina, por exemplo, numa instalação em retrato. Então, eu tenho 2 painéis na parte superior, seriam 2 fileiras aqui na minha mesa. E eu faço as conexões de 2 módulos em série, conecto a uma entrada e 2 conexões conecto na segunda entrada. Tem que ser dessa forma, tá? Se for uma mesa que tem 3 fileiras, que tem uma única fileira, por exemplo, com tracker, não é possível conectar esse otimizador devido a conexões físicas, você não vai conseguir fazer a conexão. Então tem que ficar muito atento ao tipo de montagem para viabilizar o projeto. Tá? A gente recomenda sempre que forem projetos maiores e for utilizar, tiver interesse em utilizar esse otimizador, entre em contato com a gente, entre em contato com o nosso time comercial. No final, conforme comentei, vou apresentar novamente aqui as informações, então vocês podem coletar aqui e se tiver alguma dúvida entre em contato. Mesma coisa na instalação em paisagem, né? Então
tem que ser múltiplos aí de 4, 2 em cima, 2 embaixo. Ele vai permitir que coloque número ímpar na string, então no último otimizador da fileira, caso acabe com 2, não seja mais 4, você poderia utilizar uma entrada e fechar outra, mas isso é permitido um por string. Legal? Então, uma novidade bem bacana, você que tem uma usina de grande porte e está interessado, entre em contato com o nosso time, que vai ser bem legal esse projeto. E o novo inversor, né, e também muito pedido aí no mercado, o novo inversor de 33.3K, né, nosso modelo. Pessoal, só antes da gente continuar, vi que tem algumas mensagens referente à questão do áudio. Eu queria confirmar com vocês se o áudio está ok para a gente prosseguir. Se puder, só levantar a ferramenta da mãozinha. Se alguém tiver com dificuldade no áudio, está cortando alguma coisa, manda no chat que a gente está de olho. Mas eu recebi bastante feedback aqui que está ok o áudio, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Perfeito. E o novo inversor, então comercial. Né? Então a gente tem aqui o nosso range de produtos para inversores trifásicos, né? A gente está falando aqui das aplicações comerciais, e aqui mostra para a gente o tipo de rede do lado esquerdo. Né? Então a gente tem os inversores em 220, 127, 380, 220 e os inversores em 480, 277. Lembrando que nossos inversores trabalham nas duas tensões normalmente, tá? Então 380 e 220 é só a seleção de software. Na hora que eu estou parametrizando o meu inversor, eu seleciono a melhor opção ali para o meu sistema. E o inversor de maior porte, nosso 100K, trabalha em 480 volts. Então, para usinas aí maiores, normalmente é o inversor selecionado. E aí nós vamos falar um pouquinho mais agora então do 33K, que é essa novidade, ele trouxe aí, né, uma potência a mais, que fica entre o range ali do inversor de 75 e de 27, uma opção bem bacana que foi pedida aí pelo mercado também. Então, ele é um inversor para aplicações comerciais, né, um inversor trifásico, e tem a potência convertida, né, para 380 de 31,75 kW. Né? Lembrando, pessoal, às vezes pergunta referente à descrição do item e à potência, né, que no Brasil a gente tem a tensão de 380, em outros países de 400 volts. Então, às vezes, o nome de etiqueta tem uma diferença quando a gente faz a conversão, mas a potência está indicada no datasheet do equipamento, então quando for disponibilizado aqui o datasheet, vocês vão ter essas informações. Mas é uma potência bem interessante. E quando conectado esse mesmo inversor em 220, 127 de tensão, ele vai ter 18,4 kW de saída. Né? Então, atendendo aí essa faixa de potência. Ele é um inversor leve, né? Comparado com outros inversores do mercado, pesa apenas 32 quilos, então facilmente instalado aí, normalmente com 2 pessoas, você consegue fazer facilmente essa instalação. Vai permitir uma maior geração de energia graças ao sobredimensionamento de até 150%, tá? Então 150% de oversizing permitido, trazendo aí também uma potência a mais. E ele tem proteção de surto tipo 2, né, o famoso DPS, para corrente contínua, que vai ser opcional, e proteção de surto tipo 2 para a rede de corrente alternada. E também para comunicação RS485, que também são opcionais. Tá? Então essas opções aqui são bem interessantes. Esses DPS agora vão acoplados ali na parte superior do inversor, nesse modelo, não mais ali na connection box, na unidade de conexão, de unidade de segurança. Então a gente vai falar mais sobre esse produto em breve, tá? Aguardem, a gente vai fazer uma apresentação bem legal das características internas. Mas aqui é só para dar uma visão geral, novidades que estão vindo aí nesse produto. Prensa cabo também foi maior, agora instalado nesse produto, de 28 milímetros, que permite uma isolação, cabo com dupla isolação. Então, cabos com dupla isolação podem ser facilmente desconectados. E também 4 conexões de entrada de corrente contínua. Tá? Então, entrada para 4 strings diretamente ali nele, que permite também essa flexibilidade. Então, um produto bem interessante, disponível em breve aqui para a gente no mercado brasileiro. Beleza, então essa foi uma visão geral dos produtos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as novas ferramentas. Aproveito também, pessoal, para comentar. Eu tenho certeza que aqui nas novas ferramentas vai gerar um pouquinho de curiosidade, né? Assim, querendo mais informações e mais detalhes. Todos os recursos que a gente está falando, produtos, a gente pretende divulgar informações detalhadas mais à frente, tá? Então aqui é só essa oportunidade para vocês conhecerem o que está para vir e o que está vindo. Então, podem mandar suas perguntas no chat, dúvidas gerais, perguntas até mais avançadas, se tiverem. O que a gente não respondeu hoje, que não for pertinente à apresentação, porque hoje é uma apresentação geral, a gente vai considerar quando a gente for apresentar o produto. Então, aproveita as perguntas que quando a gente for fazer a apresentação sobre o produto ou sobre os recursos de forma mais detalhada, a gente também leva em consideração. Legal? Então, vamos lá.
novas ferramentas. Mais SolarEdge, né? O aplicativo Mais SolarEdge, que é uma novidade, a gente já apresentou ele, mas é sempre bom relembrar, a gente vê que tem bastante pessoas que ainda não conhecem, então a gente vai fazer aqui só um overview. O aplicativo Mais SolarEdge foi uma novidade da SolarEdge desenvolveu aí recentemente e foi feito visando o proprietário da instalação. Então dá mais funcionalidades, dá mais recursos aí para o proprietário da instalação. Esse aplicativo ele tem um monitoramento completo, tá? Todas as funcionalidades de monitoramento que a gente tinha, ele mantém e você consegue ver até Smart Energy, que são nossos dispositivos inteligentes, e também os EV Charger pelo aplicativo. Ele permite também acesso básico e avançado do status do inversor e permite, isso é muito importante, né, que o proprietário seja capaz de ajustar as configurações de internet, por exemplo, o Wi-Fi, que isso a gente sabe que acontece bastante no dia a dia, então vai permitir que o usuário tenha essa autonomia. Né? E a ideia é sempre minimizar visitas do instalador no local, minimizar dúvidas, às vezes, do cliente final, que gera aquela ligação para o integrador, e ele tem que ir em cima da hora correndo, às vezes só para resolver um problema de internet. Então, utilizando esse aplicativo, isso não vai mais acontecer. Você vai conseguir, por telefone, instruir o seu cliente final, indicar para ele como que faz para configurar o Wi-Fi, e ele vai ser capaz de restabelecer a comunicação. Então, recomendo que baixem e recomendem para os seus clientes já, né, para os clientes finais. Visão geral aqui, alguns highlights sobre o aplicativo Mais SolarEdge. Primeiro, ele possui todas as funcionalidades do aplicativo de monitoramento. Tá? Então, tudo que seu cliente hoje faz com o aplicativo de monitoramento, que é ver as informações, ver a produção a nível de módulo, né, caso você tenha liberado esse acesso, ele vai conseguir também com Mais SolarEdge. Vai permitir o proprietário verificar o status do inversor, né? Ele é um status visando que é o cliente final, então é um status simplificado. A gente percebe aqui na imagem do lado direito que eu consigo ver, por exemplo, se o inversor está produzindo, se a chavinha está ligada ou desligada, quanto que o inversor está produzindo agora. Né? Lembrando que os nossos inversores, a gente tem os dois modelos sem display e com display. Né? Hoje a maioria dos inversores no mercado sem display, então é importante, às vezes, para verificar o que está acontecendo, além do LED que tem no inversor, poder também ter essa funcionalidade. Né? Então é exclusiva também para os inversores que são configurados via setup, não para inversores com display. Permite também o proprietário verificar e alterar detalhes de conexão com a internet. Né? Isso a gente sabe que acontece no dia a dia de todo integrador. Né? Então, às vezes, o cliente mudou a senha do Wi-Fi, mudou o provedor de internet, colocou um roteador, um repetidor a mais, e aí a conexão cai. Isso gera visitas. Normalmente, o integrador gasta dinheiro para deslocar até um cliente, simplesmente para resolver um problema de Wi-Fi. Né? E isso a gente sabe que é uma dor de cabeça. Então, essa funcionalidade é muito importante, né, nesse aplicativo. Então, você pode permitir que seu cliente acesse o equipamento, verifique e altere a rede do Wi-Fi, altere a senha, e você simplesmente instrui ele via telefone. Né? Muito bom essa funcionalidade também. Legal. Agora vamos falar sobre o novo editor de layout e também do Mapper, né? O Site Mapper, que a galera conhece. Essa aqui é a imagem de como que é o editor de layout hoje. Quem já utilizou o SolarEdge, fez a configuração, né? É legal, a gente tem aquele layout a nível de módulo, e para isso você precisa indicar para o sistema de monitoramento como é a disposição dos módulos e as informações de onde está cada otimizador. Então hoje era feito via Sitemapper ou diretamente na plataforma de monitoramento editando o layout. E esse novo editor de layout tem agora essa carinha que a gente está vendo na imagem. A gente vê, né, como foi aprimorado e como que está bacana essa nova interface. Isso vai estar disponível em breve para utilizar aqui para todo mundo. Né? Esse novo sistema de edição de layout ele é baseado no Designer. Então a gente sabe que a galera gosta muito do Designer, que é uma ferramenta que tem sido aprimorada muito, muito prática, né, intuitiva de utilizar. Quem não conhece o Designer, né, se o pessoal for novo aqui com a SolarEdge, recomendo dar uma olhadinha no Designer, está disponível na nossa página. E ele tem uns recursos similares, a gente vai ver mais à frente aqui, por isso que ele está tão interessante. Ele tem um novo visual, totalmente repaginado, né? Só de olhar essa imagem anterior a gente vê a diferença, como que ele está bem interessante. E o fluxo de trabalho dele foi testado e aprovado globalmente. Então, nessa caminhada de fazer a transição, a SolarEdge testou em diversas usinas, diversos cenários de residencial a comercial, de usinas de maior porte, para encontrar o melhor fluxo de trabalho. E ficou muito bacana, muito intuitivo. E não tem impactos para o layout já existente. Então, todos os projetos que você já realizou, eles estão garantidos, o layout dele está salvo e vai ser importado para a nova
ferramenta, tá? Então não tem impacto para sistemas já existentes, vai trazer só melhorias daí em diante. Quando a gente fala referente ao fluxo de trabalho, então o ideal, né, o melhor fluxo de trabalho, o cenário seria fazer o projeto no SolarEdge Designer. Então você vai fazer seu projeto, verificar quanto o sistema vai gerar, validar as configurações, e depois você tem um botão de exportar para a plataforma de monitoramento. Então fez a venda do projeto, vai lá e exporta para a plataforma. E aí, após exportar, você já salvou a posição dos módulos, inclinação, você pode iniciar o mapeamento, que basicamente é indicar quais são as strings e onde estão os otimizadores. Isso você pode fazer através do editor de layout ou do sitemapper. Os dois são interligados, né? As informações entre o editor e o sitemapper são linkadas. Então, esse é o fluxo ideal, a gente recomenda fazer de forma bem prática. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em alguns pontos aqui do novo editor de layout. Lembrando que se você fez no sitemapper, se você fez no Designer o projeto, que é a maioria de quem faz o projeto hoje, que é a SolarEdge inicia no Designer, você vai exportar e as informações que forem similares do Designer já são importadas. Tá? Então, localização, layout 3D e as informações já são importadas. Aqui é um passo a passo, vamos supor que você não fez o projeto no Designer e você quer fazer tudo no editor de layout, então para mostrar essas configurações. Então você agora pode selecionar o local da instalação e verificar as informações do projeto, né? Então você seleciona e vê a imagem do seu projeto ali na tela, isso através do editor de layout. Você vai conseguir também desenhar o telhado em 3D, então após selecionar o local, você vai conseguir similar ao que a gente faz no Designer, né? Selecionar as linhas, fazer, e por que a gente faz isso? Fica muito mais fácil de colocar orientação dos módulos correta no telhado, inclinação, quando você desenha, ao invés de simplesmente ter que digitar como era feito antigamente, então agora você pode fazer mais realista. Você pode também posicionar os módulos conforme o layout, utilizando uma imagem de satélite no fundo, que ajuda muito no posicionamento. E você pode selecionar o modelo dos módulos, né, e detalhes também da instalação, caso você queira ajustar. Lembrando que aquele passo anterior 3D, o desenho, ele é opcional. Então, vamos supor que você não usou o Designer e você não quer fazer o desenho 3D para te auxiliar na colocação dos módulos, você pode, nesse campo aqui da direita que a gente está vendo, indicar qual que é o azimuth e a inclinação. Então, qual que é a orientação e inclinação dos módulos, e ele vai considerar perfeitamente, tá? Então, a ideia de desenhar em 3D é só para facilitar o projeto, mas se não fizer, você pode ajustar aqui. E a seleção de módulos é similar ao que a gente faz no design, então seleciona o módulo e ele vai identificar aqui, já ficando salvo na minha lista depois do monitoramento, qual é o meu modelo de módulo. E definir as strings do inversor, né? Então você consegue mostrar, né, nesse passo após selecionar o layout, você indica quais são as strings, e isso vai ficar salvo também na plataforma de monitoramento. E regras de dimensionamento não são consideradas nesse menu que a gente está vendo. Então, quem está acostumado a utilizar o designer sabe que o designer indica para a gente se uma string está maior ou menor do que o permitido, ou questão de oversizing. A ferramenta de edição de layout não é esse o intuito. A ferramenta que ela simplesmente vai indicar para você visualmente como está a sua string. Tá? Então, se você fizer o projeto no Designer, todas essas informações que a gente conversou até aqui vão ser importadas automaticamente, que é o melhor fluxo. Mas se você não fez o Designer, você vem, indica aqui na tela, vai ficar bem interessante também o projeto. E por fim, você também atribui os números de série dos equipamentos. Nessa ferramenta, observa aqui no meio da página que você tem o número de série aqui na parte superior. Eles inovaram também nessa edição de layout. Você poderia fazer ou via sitemapper, escaneando os QR Codes, que aí fica uma forma mais prática, mas quando você não pegou os QR Codes, você anotou os números de série, você pode simplesmente digitar aqui alguns números e ele vai identificar na lista, né? E se ele achar o número aqui, ele autocompleta, similar ao que a gente usa hoje nas ferramentas online, você começa a digitar, se ele achou o número, ele autocompleta, você aperta o Enter, ele já vai atribuir o número de série. E aí assim você vai. Então é muito mais prático e ágil fazer a seleção aqui dos números de série também manualmente, tá? Então uma novidade aqui desse projeto. Então, uma visão geral de tudo que a gente falou aqui, o fluxo agora é muito mais simplificado. Então, para posicionar os módulos antes, eu posicionava numa tela branca, né, indicando ali como que era a configuração, agora eu posso utilizar uma imagem de satélite no fundo. Para fazer o processo de indicação das strings, antes eu apertava Ctrl, selecionava e tentava indicar ali como que era a minha string. Agora eu posso fazer conforme eu faço no Designer, selecionando todo o caminho da string e definindo as strings.
E antes eu tinha que clicar e arrastar para a posição os números de série. Agora eu posso também clicar e arrastar, ou posso simplesmente digitar alguns números, ele autocompleta, e aí você segue o projeto. Então é um fluxo simplificado com o mesmo resultado, né? No final desse processo todo, o resultado é o monitoramento a nível de módulo na página de monitoramento. Legal? Gostaram, pessoal? Quem tiver algum comentário, informações, gostou, não gostou, manda aqui no chat também, que a gente no final vai conversar um pouquinho sobre esses detalhes. E o Sitemapper, né? Eu comentei que o Sitemapper é linkado com a plataforma, então você consegue tanto fazer o projeto, né, o layout, as informações no Sitemapper, quanto também no novo editor de layout. E o Sitemapper é o mesmo aplicativo, não houve nenhuma alteração de aplicativo, você vai continuar usando o Sitemapper. Teve sim algumas melhorias. Agora ele é um sistema online, você não precisa mais clicar em salvar. Quem já utiliza o Software Designer, né, nossa plataforma de simulação, já sabe que você não precisa salvar, não tem um botão salvar. Se eu fechar a qualquer momento, ou caiu a página, deu algum tipo de erro no seu computador, quando você abre está salvo, o mais atualizado. Vai ser assim no novo editor de layout e vai ser assim também no Sitemapper. Qualquer momento você fechou a tela do celular, voltou, está salvo. Bem legal isso. E caso não tenha conexão com a internet, a gente sabe que tem bastante instalações que são em áreas rurais, você pode também salvar no celular, então ele vai salvar no celular e depois que tiver disponível conexão com a internet, enviar o layout. Então, não teve alterações no aplicativo de forma geral, e a única coisa que mudou, teoricamente, foi o ícone de publicar. Antes tinha uma nuvem, quem já está acostumado aqui com essa ferramenta, tinha um desenho de uma nuvem que era para você ou exportar ou salvar, e agora, como não tem mais a opção salvar, ficou essa setinha indicando que você vai publicar. Legal? Então, o Sitemapper praticamente mantém o mesmo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o novo menu de análise. No novo menu de análise, antes vamos dar uma olhadinha como que era. O gráfico, a indicação de gráficos tinha essa cara, assim, esse perfil que a gente está vendo aqui. Os números de série indicados na parte esquerda, algumas informações na parte superior, né, as grandezas elétricas e os gráficos em si que eu podia editar. E agora o novo menu de análise, né? Agora a gente mudou até o nome, agora se chama análise. Então ele tem um novo visual, permite uma análise mais ágil e prática dos dados, né, e novas opções de seleção de componentes. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses pontos, mas só de olhar o visual a gente percebe como ficou aprimorado aqui a visualização de forma bem prática. No novo menu de análise, ele vai permitir selecionar diversos componentes com um único clique, né? Então você consegue selecionar um item na string e ele tem esse botão aqui indicando aplicar a todos os otimizadores na sequência ou na string. E aí fica muito prático selecionar. Então às vezes você começa analisando, quem faz no dia a dia aí análise sabe, você começa analisando um otimizador e às vezes você quer comparar esse comportamento com os demais daquela string. Então você clica e ele já vai automaticamente selecionar todos daquela string. Então fica bem legal, bem prático na hora de fazer análise também essa funcionalidade nova. Ele tem um novo menu de seleção de dados elétricos, antes ficava na parte superior, agora quando você seleciona o item que você está vendo, o dispositivo, ele vai aqui para frente e aí ele mostra as grandezas, então você pode selecionar e também, né, embaixo a gente está vendo aquele botão que eu mencionei anterior, que seria aplicar todos os inversores. Então fica bem interessante também fazer uma análise com esses gráficos aqui. Tem prática a visualização dos valores de cada componente no gráfico, então essa visualização ficou bem legal. Eu consigo simplesmente arrastar o mouse aqui sobre a produção, sobre os gráficos aqui nesse caso, né, de potência, e aí eu verifico exatamente nesse horário quais eram os valores. Então essa coluna aqui do lado direito vai indicar otimizador por otimizador, módulo por módulo, quanto foi a geração, e eu consigo verificar isso aqui de forma muito prática. Então ficou muito interessante essa nova visualização também. E consigo gerenciar de forma prática, né, os dados que eu quero visualizar no gráfico. Então, às vezes você inicia uma análise, está verificando aqui as informações, e aí você fala, ok, esses aqui estão produzindo bem? Não quero. Você simplesmente clica aqui no botão de desabilitar visualização e eles são omitidos aqui da imagem, do gráfico. Então, fica muito prático. Você pode selecionar, desselecionar, facilitando assim uma análise muito prática no seu sistema de monitoramento. E selecione facilmente o período de análise. Também essa ferramenta ficou bem interessante. Você pode selecionar períodos pré-definidos, então, por exemplo, último dia, última semana, último mês, ou todo o período, desde que iniciou a produção,
ou escolher aqui através de um calendário dias específicos. Então, eu venho aqui, eu quero olhar do dia, por exemplo, dia 13 ao dia 27. Então, você clica, ele vai mostrar esse range de informações. Então, ficou bem prático agora o menu de análise, recomendo, já está disponível na plataforma de monitoramento, é só acessar e verificar. Legal, vamos falar sobre o novo sistema de alertas. Isso aqui acredito que também o pessoal vai gostar muito, vai trazer muitas vantagens aí no seu projeto, no seu dia a dia, no seu pós-venda, vai ser muito bacana. Beleza. Então, como que ele é hoje? Né? O sistema de alertas hoje, ele tem a indicação que a gente está acostumado a verificar que está aqui na tela. Então, na página inicial, eu tenho as informações aqui de acordo, né? Nome do site, endereço e severidade. Então, eu tinha alguns símbolos que indicavam o que estava acontecendo. Por exemplo, uma bandeirinha amarela indicava que eu tinha um alerta. E aí pode ser vários, né? Você parametrizava isso. Eu tinha alertas mais de maior severidade que ficavam com essa indicação. E normalmente quando eu não tinha conexão com a internet ou fazia alguns dias que não comunicava, aparecia esse símbolo. Então eu tinha algumas informações que já era bem interessante e prático comparado com os outros equipamentos no mercado, mas a SolarEdge procurou aprimorar isso. E quando eu acessava a nível de sistema, então aqui eu estou vendo a visão geral de todas as minhas instalações e aqui eu estou vendo as instalações dentro de uma instalação específica quais foram os alertas. Era assim que era indicado. E o novo sistema de alertas da SolarEdge. Então agora ele tem novo visual, ele tem priorização de alertas por impacto, então agora o impacto é relevante para a indicação do alerta, não só qual foi o tipo de alerta, a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Os alertas são customizáveis, então você praticamente consegue editar diversas características dos alertas, trazendo assim uma maior precisão na sua análise, né, e realmente indicando o que você precisa de acordo com o perfil do seu cliente. E recomendações para análise e resolução de problemas. Isso é uma novidade que eu acho, eu, principalmente como time de suporte, acredito que vai ajudar muito no dia a dia, que além de indicar o alerta, ele vai te indicar também como você poderia resolver isso aqui no seu sistema. Então vamos dar uma olhadinha agora nos pontos principais aqui desse novo sistema de alertas. Você pode criar diferentes perfis de alertas e regras para cada tipo de instalação. Então, cada tipo de instalação, você pode definir um perfil diferente. Então, a gente está vendo aqui na imagem, né? Lembrando, de novo, vou já ressaltar logo no início, as imagens aqui estão em inglês, a gente ainda não lançou, tá? Esse novo sistema de alertas, ele vai estar disponível em breve, então a gente está trabalhando na finalização da tradução. Então, vai estar tudo em português quando a gente lançar aqui para o Brasil. Então, aqui é só para a gente poder aproveitar um spoiler um pouquinho antes do lançamento, como que vai ficar a cara aqui do sistema. Lembrando que a gente vai falar sobre muitos detalhes assim que lançar, né, e previamente a lançar também, a gente vai dar todas as indicações, tutoriais e etc. Vamos fazer um webinar dedicado só para isso, e hoje a ideia é só dar alguns pontos principais para saber o que vem aí na frente, né, o que vocês aguardam nos próximos dias para esse lançamento. Então aqui eu posso adicionar diferentes perfis, por exemplo, eu posso colocar assim um perfil cliente comercial, cliente residencial, clientes VIPs ou clientes críticos. Então, se aquele cliente tem um interesse estratégico para a sua empresa, você pode ser mais criterioso. Se é um cliente mais padrão, né, você pode adicionar ali características não tão severas. Então, você pode editar isso de acordo com cada perfil. E aqui tem as informações que você pode colocar ou tirar os alertas que você quer considerar nesse perfil. Você também pode definir o perfil adequado para cada sistema. Então, você primeiro define o perfil. Então, por exemplo, eu coloquei sistemas comerciais. Eu vou lá, atribuo esse perfil de sistemas comerciais para alguns sistemas. Então, clientes VIP, por exemplo, eu criei essa categoria. Eu venho aqui e defino quais clientes que são VIPs. E esses clientes vão ter aquele critério. Então, fica bem legal, bem prático. Eu crio uma vez o perfil e depois as novas instalações ou instalações que já são existentes, de forma prática, eu coloco dentro daquele pacote, não tendo que acessar uma por uma. Então, essa aqui é uma novidade bem interessante desse novo sistema de alertas. Você pode filtrar a visualização de alertas por características do sistema. Isso aqui é uma ferramenta também muito interessante para quem faz o pós-venda. Então, você pode, por exemplo, filtrar por severidade, né? Quais são os principais alertas? Eu vou atacar aqueles que realmente estão com problema. Ou vamos supor que a sua equipe vai estar em uma certa região naquele dia. Então, eles vão estar naquela cidade. Então, você filtra alertas naquela cidade. Então, você consegue deslocar a equipe para aquela cidade específica.
Ou vamos supor que você queira filtrar por potência, então eu quero focar nos sites de maior potência, porque aquele site, se tiver uma perda, ele vai ter uma perda grande, porque a potência do sistema é grande. Então eu consigo criar filtros e verificar as situações de acordo com a minha necessidade. Então fica muito prático, você vai ter uma central de inteligências para se programar e para deslocar a equipe, otimizando custos, né? Então isso é muito importante. Você vai ter, além dos benefícios que a gente sempre comenta, né, gerar mais energia, segurança, você também agora tem mais essa diferença competitiva que você pode até precificar, né? Então, quanto você gasta aí com pós-venda e deslocamento de equipe, quanto você vai economizar utilizando essa central aqui de inteligências de alertas. Gratuito, tá, pessoal? Isso aqui vai estar incluso em todas as contas aí da SolarEdge, em breve. E também indicação de alertas por impacto para minimizar perdas críticas. Então, agora a sequência de alertas ela vai ser numérica, né? Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem até a 11. A 11 é para sistemas com baterias, então aqui no Brasil, por enquanto, a gente vai ter até 10. E é muito interessante, agora os impactos eles são avaliados não só pelo tipo, né? Então, caiu a tensão da rede, o inversor desconectou por baixa isolação, como a gente está vendo aqui na tela, ou está sem comunicação com a internet. Essas informações elas são críticas, então o inversor sem internet ele continua produzindo, então não está impactando a produção do sistema. Já o inversor que desconectou por alguma falha que parou a produção, isso já se torna crítico. E também dias que esse inversor está com esse alerta vai aumentar a criticidade. Então o sistema que acabou de entrar em modo de falha é diferente de um sistema que já está em modo de falha em alguns dias. Então, esse critério já vai ser feito internamente, através de algoritmos, e você vai verificar os alertas através dessa análise de impactos. Tá? Então, vai ficar bem interessante, ele vai ser muito fiel e você vai conseguir realmente filtrar sistemas que realmente estão com problemas mais críticos e priorizar as suas ações. Né? Então, a plataforma vai permitir isso para você, que vai ser um benefício bem legal. E selecionar também quem que vai receber as notificações de alerta. Então aqui eu estou, por exemplo, a gente está naquele menu que você configura o perfil, então para aquele perfil, quem deve receber alertas? Então você pode editar dentro da sua conta quem são as pessoas que vão receber alertas. É bem interessante, por exemplo, não está aqui na tela, mas é uma das funcionalidades, quando você tem um alerta referente à falha de comunicação com a internet, esse alerta pode ser direcionado para o cliente de forma automática. Então, você pode encaminhar esse alerta para ele verificar a conexão com a internet. Né? Isso é parametrizável. Então, caiu, ele pega o Mais SolarEdge App, né, o aplicativo que a gente comentou lá no início, vai lá, verifica se a conexão realmente caiu, se ele mudou a senha, e ele restabelece. Então, um fluxo de trabalho muito inteligente também, minimizando aí ligações e tempo da sua equipe de pós-venda. E é também permitido silenciar as notificações nesse novo sistema de alertas por um período determinado. Então, vamos supor que você sabe que o cliente vai ficar sem internet num período porque ele está acontecendo alguma obra na região, ou o cliente está mudando de internet mesmo, ele te avisou, ó, vou mudar de provedor. Então, você pode silenciar algumas notificações para que não seja emitida para o seu time, para que você não fique pensando naquilo. Ou vamos supor que acontece muito, você sabe que naquele local tem muita oscilação de rede, que a rede está passando por algum tipo de serviço, a rede da concessionária, né, no caso a rede CA, está caindo bastante. Então você pode selecionar e silenciar esse alerta por um período. Fala assim, ó, então nessa época não adianta eu ficar me preocupando com esse tipo de problema, porque a rede lá realmente é assim, e ele vai aqui então silenciar os alertas. Você pode ver, não é que ele não vai enviar, ele tem um campo que você consiga ver alertas silenciados, mas você pode silenciar por um período. Então é um recurso bem interessante realmente para você focar. Quando receber um alerta, quer dizer que vai ter alguma ação que você vai tomar. Aí sua equipe pode ser mais assertiva e mais eficiente. E você pode personalizar também a notificação de alertas, adicionando texto ou imagem no fim da mensagem lá do e-mail. Então, esse campo você consegue, né, nas notificações, elas são padronizadas, né, é disparado uma notificação, mas você consegue personalizar o final. Então, como se fosse a nota de rodapé ali, você consegue pôr uma imagem, um símbolo, seu telefone. Então, você quer que o cliente ou o integrador que receba aquilo entre em contato com você, você põe seus dados aqui. Eu coloquei minha assinatura, por exemplo, só para brincar aqui, é um detalhe, mas você poderia fazer da mesma forma. O novo sistema de alertas vai permitir também o auxílio na resolução dos alertas com dicas e verificações e recomendações de teste. Isso aqui eu acho que é um diferencial muito bacana, muito interessante. Então você vai ter ali no alerta. Então deu um alerta
uma indicação que está acontecendo algum problema naquele inversor de comunicação, por exemplo, como está aqui na imagem. Então, tem as recomendações, ó, verifica a conexão com a internet, verifica se está conectado o cabo corretamente, verifica isso, aquilo. Então, já vai ter uma série de dicas para você já agir e você ir preparado se você for fazer uma visita ou instruir quem está em campo. Então, já vai estar dentro do próprio sistema de alertas, vai ter um menu de informações, você clica e aquele alerta que acabou de ativar, você já vê também quais seriam as recomendações. Então, muito legal essa funcionalidade também. Beleza, então, só para fechar aqui, qual que é o status dessas novas funcionalidades que eu mencionei? O My SolarEdge App, né, o aplicativo, já está disponível, basta baixar o aplicativo nas lojas de aplicativo do seu celular, iOS, Android, está disponível. O novo menu de análise de gráficos que a gente viu acima ali, que é o menu de análise, já está disponível na plataforma de monitoramento, então basta acessar a instalação que você quer verificar, acessar o menu de análise e começar a fazer a análise nesse momento, aproveitando aqueles recursos. E o novo editor de layout ele vai estar disponível em breve na plataforma de monitoramento, tá? Então até final do ano a gente já vai ter o novo editor de layout disponível para todo mundo. Ele está em fase agora de testes finais, e então a gente não tem a data específica que vai ser o lançamento, a gente vai informar isso através das nossas mídias, do e-mail, marketing, mas saibam que já está bem próximo. E o novo sistemas de alertas que a gente acabou de mencionar também vai estar disponível em breve, tá? Então está em fases aí de teste final e logo vai estar disponível para todo mundo utilizar. Então essas são as novidades da SolarEdge aí para o mercado do Brasil. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que são muitas novidades, muitas informações aí bem relevantes, né? Realmente novidades aí que vão impactar o seu negócio. Para quem usa SolarEdge ou quem está pensando em utilizar, é mais um fator aí para utilizar nossos produtos, além, lógico, de todos os benefícios que o produto em si já traz. Então, é sempre bacana conhecer também o que está vindo de novidade. Agora, vamos dar uma olhadinha. Eu estou acompanhando o chat aqui. Eu vi que não tem muitas perguntas, então eu vou dar só mais um minutinho. Se tiver perguntas aí, o pessoal pode encaminhar e a gente responde aqui. Se não, a gente tem toda a semana de webinar pela frente. Acredito que vai ter bastante tempo para a gente fazer um bate-papo e nosso time vai estar sempre disponível. Tá? Lembrando que todas as novidades que a gente mencionou aqui, tudo isso vai ser também bem detalhado, encaminhado para vocês as informações por nossos meios de comunicação, nossas mídias aí. Legal. Então, deixa eu só verificar aqui. Sem perguntas. Pessoal, agradeço, um bom dia para vocês, uma ótima semana. Não percam os webinários que vai acontecer essa semana. Um grande abraço. Tem aqui o contato do nosso time, caso você não tenha ainda anotado na página inicial. Tem aqui qualquer dúvida também referente aos novos produtos, informações. Né? Eu comentei que eles vão ser ainda disponibilizados, mas qualquer dúvida adicional fica à disposição do nosso time. Obrigado, pessoal. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.